Então vamos lá, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto Mazardo, eu sou cofundadora da Clínica Mani e o objetivo do Além do Sorriso é compartilhar experiências com profissionais de diversas áreas e mostrar que a odontologia vai muito além de um simples sorriso bonito, sendo um pilar fundamental para viver bem, melhor e saudável, né? Eu já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, é de graça e nos ajuda a manter ele no ar e nas nossas redes sociais, @Aline_Binotto Mazardo. Lá eu coloco caixinhas, trago perguntas para a gente fazer para os nossos especialistas, para deixar uma dinâmica bem legal, para a gente debater com os convidados. Também pode seguir a Clínica Mani, @Clínica Mani no Instagram, para ficar por dentro das dicas dos profissionais que lá estão. Nós somos uma clínica multidisciplinar, né, com diversos especialistas. E também pode nos seguir no Groupcast e o @StudioBox, que é onde a gente grava aqui os nossos conteúdos, para que a gente consiga levar mais informação de qualidade para as pessoas. Se você nos assiste no YouTube, eu agradeço a audiência. Se você nos escuta aí no seu carro através do Spotify, também pode compartilhar para os seus amigos, para a gente chegar a mais pessoas. O tema de hoje é: além dos filtros, redes sociais e a busca por padrões inatingíveis. E a nossa convidada novamente é a psicóloga Karine Velasco. A Karine é psicanalista, formada desde 2013 pela UFN, especialista em hemato-oncologia pelo Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, especialista em clínica psicanalítica pela UBRA, psicóloga clínica desde 2016, atendendo crianças, adolescentes, adultos, casais, idosos e home care. Trabalha na nossa Clínica Mani e trabalha no Espaço Aberto Clínica e Psicanálise e também online. Seja muito bem-vinda novamente ao Além do Sorriso Podcast, Karine. Novamente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Que nem eu ouço muito podcast dos sócios, né? E a partir da terceira participação, os convidados pagam boletos. Então, te prepara que tu vai começar a pagar os boletos. Mas esse vale a pena pagar. Tem um valor. Tem um valor. Hoje a gente vai falar, então, sobre a busca pelos padrões inatingíveis, e o que motivou a nossa conversa hoje foi a recente morte da, como é que é, Luana Andrade, modelo, se não me engano, que faleceu por uma lipoaspiração, né, no joelho, que foi o que as pessoas, né, falaram. E aí a gente resolveu trazer esse assunto aqui para o podcast também. No Brasil, mais de 1,5 milhões de procedimentos estéticos são realizados anualmente, né? A gente lidera a cirurgia plástica entre os jovens, e a decisão de realizar tais intervenções é pessoal, né? Mas a pressão estética, muitas vezes proveniente dos padrões sociais, podem impactar negativamente a saúde mental das pessoas. E é por isso que a Karine está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, Karine? Sim. Como a pressão estética pode impactar a saúde mental das pessoas, gerando sentimento de inadequação e autoestima reduzida? Venho trazer alguns pontos para a gente poder refletir e aí cada um pode aí fazer a sua autorreflexão, assim. Mas é mais um processo de sensibilização nesse assunto e uma autorreflexão de como que a gente também vem promovendo um autocuidado a partir da nossa imagem, daquilo que a gente consegue ver externamente e internamente também, né? Porque o que está dentro às vezes reflete o que está fora e vice-versa. Mas dado o que tu me perguntaste, Aline, a gente não pode deixar de levar em consideração que a gente vive numa sociedade que os padrões e os julgamentos, eles ainda são muito fortes e comandam muito como que a gente tem que se vestir, como que a gente tem que se portar, o ideal de como que a gente tem que ser, seja numa profissão, seja no dia a dia. Então, a gente é que nem tu falou, o Brasil ele está em expansão, né, acerca dos procedimentos estéticos. E cada vez mais são clínicas estéticas que estão abrindo. E isso não é ruim, é bom para um aspecto, mas o quanto que a gente vai criando uma relação de dependência de alguns procedimentos. Então, saiu uma ruguinha aqui, já tenho que aplicar um botox, porque a ruga não pode estar ali.
tem que estar uma pele lisa, uma pele perfeita. E acredito que atualmente eu vejo dois discursos, assim, né? Um discurso que preza por um autocuidado com a pele, um autocuidado consigo, com a sua alimentação, né? Com o corpo, e isso é algo muito importante. Mas também eu vejo um outro discurso em que não pode ter nenhuma imperfeição. E é isso, é aí que mora o perigo, né? Esses extremos, né? E a gente está comprando muito um discurso de que não pode ter imperfeição, né? Tem que estar com o peso ideal, tem que ter a dieta ideal, e cada vez são mais dietas mirabolantes que estão sendo criadas, colocando ou não colocando o sujeito em risco. E às vezes a gente acaba tendo uma certa cegueira ao que vem sendo propagado a partir das redes sociais e da mídia em si, porque a gente acaba comprando aquele discurso de que eu tenho que cuidar da minha pele, eu tenho que fazer todos os dias skincare, por exemplo, não que não tenha sua importância, mas às vezes o quanto que a gente tá ficando refém dos procedimentos estéticos para a gente conseguir se olhar, para a gente conseguir se aceitar e às vezes até é, colocar algo nesse espaço de uma falta e que a gente utiliza um procedimento para preencher esse Preencher algum espaço. vazio, né? Porque Exatamente. a gente sabe como é importante se cuidar, como é importante se sentir bem, né? Mas até que ponto isso não tá, a gente não tá colocando a vida em risco por isso, né? Existe um extremo, assim, muito forte. Eu acho que isso veio muito na pandemia, quando a gente começou a se relacionar mais com a tela, mais com live, se vendo, e aí veio os filtros, né? E mudou a tua forma e tu gostou daquela forma. Uhum. E aí eu trabalho com harmonização facial. E eu acho muito importante os profissionais que trabalham com a estética terem esse olhar, porque às vezes o profissional que está ali naquela ponta de entregar um resultado que o paciente quer, muitas vezes é esse profissional que vai diagnosticar Uhum. que aquilo é irreal, que o que aquela pessoa está buscando é inatingível, né? Eu já tive pacientes que não, isso nós não vamos fazer. Nós acabamos de fazer isso, então a gente tem que aguardar, porque isso nem deu resultado ainda, e tu já tá querendo fazer outra coisa. Só que o que eu vejo na minha área da estética, como a gente tem muitos profissionais que fazem isso, existem profissionais que não têm esse tato, né? E aí vai fazendo o procedimento e a pessoa, quando vê, ela nem é mais ela mesma, ela nem se reconhece mais, né? A harmonização, né, Uhum. tem muito disso. Então, essa linha, assim, também do profissional entender que talvez aquilo que o paciente está buscando é uma falta que ele está tentando compensar, e aí tu conseguir chegar de uma maneira para o paciente para falar com ele que ele está precisando de uma ajuda. Isso é sensível, né? Uhum. E é muito bom que eu tenha a Karine ali na clínica, porque qualquer coisa assim a gente consegue encaminhar, consegue fazer tudo ali dentro da própria clínica, fazer com que aquilo seja para poder dar um tratamento adequado para a pessoa, né? Hoje em dia, pelos pacientes que eu escuto, eu percebo cada vez aumentando mais um sentimento de culpa dentro das pessoas. Então, aquele exemplo, por exemplo, que eu disse, ah, se eu não fizer o skincare todos os dias, eu vou me sentir culpada porque eu falhei no autocuidado comigo, porque a dermatologista falou que é um exemplo, né, que Uhum. eu coloco, mas é verdade, às vezes as pessoas acabam se culpando por coisas que não deveria a culpa estar ali. É um ok, esqueci, mas amanhã recomeça, tá tudo certo, né? Não vai acontecer uma coisa desastrosa se um dia acabar esquecendo, por exemplo. E hoje em dia, por essa pressão, por as pessoas terem que comprarem um discurso de que tem que estar sempre bem, tem que estar sempre arrumado, tem que estar com a pele perfeita, o cabelo perfeito, tem que estar. É tudo um ideal de perfeição que não existe. E as pessoas estão comprando, se tornando refém e às vezes colocando a sua saúde, não só mental, mas a saúde física em risco disso. É, infelizmente. E diante da busca por esses procedimentos estéticos, né?
É isso que a gente estava falando. Como diferenciar entre a escolha para o bem-estar pessoal e uma busca pela conformidade de padrões externos? É difícil, né? Ou quem se autoriza a um processo de análise, né, ou de psicoterapia, é mais possível tu ir chegando nesses lugares dentro do sujeito. Mas para quem não se autoriza esse processo, é um pouco mais difícil de conseguir escutar quando está entrando num campo em demasia já. Quando está passando do saudável e indo mais para uma questão estética para se adequar ou para preencher alguma coisa. Eu vejo muito isso, por exemplo, em cirurgias bariátricas, por exemplo. Né, os pacientes que eu recebo pós a cirurgia bariátrica, né, tem um peso tão grande que as pessoas às vezes já estão num processo mediano, né, já estão com uma alimentação mais tranquila, não estão naquele início, né, de pós-cirurgia, mas as pessoas criam um ideal de que, eu vou ficar fina, vou estar Fantasia fantasia, cria uma expectativa muito alta, né? muito alto. E não é assim, né? Cada corpo vai ter um processo. E é extremamente importante a gente poder conhecer o nosso corpo físico, conhecer o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, psíquico, para a gente poder entender o que é que está acontecendo, né? Por que que eu estou em busca daquele ideal? E às vezes, quando a gente percebe que o ideal ele está muito mais relacionado a um campo fantasioso do que o que realmente se apresenta na realidade, vem a frustração, vem a desistência, ou vem querer fazer mais um procedimento estético, né? Então, tem pessoas que eu atendo que fizeram uma cirurgia bariátrica, por exemplo, não conseguiram atingir um objetivo que queriam dentro de um ideal, depois partem para cirurgias mais invasivas ainda, né? E o papel, acredito, do psicólogo e, né, quem trabalha com a parte de escutar o sujeito, é de poder trazer o sujeito para si, para poder escutar o que ele está demandando, o que ele está colocando, que lugar é esse que ele está colocando o corpo. É para quem esse procedimento É para estético? quem? Isso é muito É interessante. para si, porque tu quer corrigir uma imperfeição, algo que sofreu bullying, por exemplo, né? Ou é para receber elogios dos outros, porque é importante. Hoje a gente tem, somente nas redes sociais, um sensacionalismo do corpo muito grande, né? Então uma chamada para um. Tem aspectos narcísicos, tem aspectos de egóicos, né, de sedutores ali, e seduz quem assiste e também seduz quem está recebendo elogio por aquilo que conseguiu transformar do seu corpo. E acho importante reiterar, isso não que seja errado, se a pessoa está bem com isso, ok. Porém, a gente tem que ter uma compreensão do quanto que está excedendo, né, e o quanto que está partindo para uma invasão, partindo para uma falta daí de cuidado, porque tu tá criando. Muitos dos procedimentos estéticos são violentos. As pessoas que fazem acabam depois tendo seus depoimentos, falar, eu não imaginei que seria tão invasivo assim. Uhum. Foi uma invasão que eu fiz ao meu corpo. E se sentem culpados por terem feito isso ao mesmo tempo. Então tá feliz porque o corpo tá chegando naquilo que gostaria, mas ao mesmo tempo tá muito frustrado porque doeu. E é uma dor muito grande. E essa dor, ela não é por causa do procedimento em si, mas é uma dor que até então não se escutava, Uhum. né? É Então, aquela dor também, eu acho, de se colocar em risco. Nossa, precisava disso, né? Eu uhum. fiz cirurgia plástica já e tive exatamente essa percepção da culpa, né? Logo que eu fiz a minha cirurgia plástica de silicone, eu pensei isso, nossa, que invasivo, né? E daí tu não pensa nisso antes de fazer, tu só quer o Uhum. resultado, né? É que nem a harmonização facial quando eu falo para os pacientes, né? Às vezes o paciente vai ver uma foto do antes e uma foto do depois, né? E ele não vê que entre aquela foto do antes e uma foto do depois existe um durante, existe um pós-procedimento que vai inchar, que pode doer, que pode ficar.
estranho inicialmente para ter o depois, né? E eu passei, tu estava falando, eu estava me lembrando, faz muito tempo atrás, sei lá, uns 20 anos, eu acho, que eu fiz isso, 15 anos, mas eu lembro dessa culpa que eu sentia, nossa, precisava de tudo isso, como foi agressivo, como foi. E às vezes falta um pouco do profissional que vai te atender, te explicar o que tu vai passar, o que tu vai sentir, né? A gente tem muito atualmente a sociedade do imediatismo. Então tem que estar tudo para ontem, tudo tem que Uhum, acontecer muito rápido. Você vai começar uma dieta, vai fazer um procedimento, tem que o resultado tá no dia seguinte. uhum, Porque ninguém para pensar de que, bom, numa cirurgia, tu tem ali o momento da cirurgia, mas tem um pós. Tá, e esse pós, como é que vai ser? As pessoas não se apropriam disso também, que é um apropriar-se de si. Na verdade, você saber por tudo que o teu corpo vai acontecer, o que ele vai mudar, fala de uma responsabilidade de si. E às vezes, como a gente quer tudo muito rápido, então a gente acaba depositando muitas vezes no profissional. uhum, E deve saber bem que às vezes pode acontecer nessa área de que, mas o profissional não fez o que eu pedi. Ah, mas o que tu pediu é dentro daquilo que é possível realizar ou é dentro de um ideal? Porque a gente tem uma distorção de imagem muito grande. E a partir da pandemia, com as lives, com os filtros do Instagram, ele acaba é uma máscara, um filtro do Instagram, uhum, né? Então você põe a máscara que você quer, você afina o seu nariz, você tem mais boca, você uhum. tem mais, né, o que aquele filtro te proporciona, tu acaba tendo ali na hora. Aí tem uma imagem imediata de um ideal de imagem, né? E só que isso nos revela o quanto que a gente não consegue se ver. E por isso que muitas vezes o lugar da psicoterapia é muito difícil, porque a pessoa tá ali realmente se vendo e se escutando e dói, né? Não dá pra gente dizer, a psicoterapia é muito tranquila. Não. É um processo, é um percurso e às vezes tem momentos em que tu sai muito bem, muito feliz dos processos, dos insights que tu tá conseguindo concretizar, mas tem vezes que tu entra em contato com a dor. Coisas que tu não achou que tu ia entrar em contato, tu entra, mas com certeza quem faz psicoterapia, eu faço há anos já, é uma vida antes, uma vida depois, porque muitas questões, né, que tu leva te modificam internamente, né? Só de tu ter consciência de algumas coisas já muda a percepção que tu tem sobre aquilo, né? E é muito importante, eu recomendo quem não faz fazer. Então, a distorção de imagem, que é importante dentro desse assunto a gente entender, não fala só de anorexia, não fala só de bulimia, não fala só daquilo que a gente vê no espelho e dói. Também fala dessa busca pela perfeição que a nossa sociedade hoje em dia ela tá se moldando assim, né? E a gente tem que ter um cuidado para não comprar discursos, né? Inclusive os próprios influenciadores têm um peso muito significativo nesse lugar do influenciador, da mensagem que está passando, porque você sabe o que você está dizendo, mas você não sabe o que a pessoa vai conseguir interpretar. Isso é comunicação. A gente tem essa mania de se responsabilizar pelo que a gente está falando e só. Mas como que o outro vai receber, às vezes não tem como a gente dar Não tem conta como. disso. E às vezes a gente acaba falando aquilo que é do nosso recorte, da nossa vida e dos nossos desejos e as pessoas elas acabam comprando como se aquilo fosse delas. Isso é um perigo muito grande, porque você deixa de se desconectar de quem você é, do seu eu, e passa a se manifestar a partir de uma projeção de um influenciador ou de um filtro. E não digo que a profissão influenciador é ruim, não é. Mas a gente precisa ter cuidado com a informação que está sendo passada. Tem muitos procedimentos, né, estéticos que influenciadores fazem e passam né, trabalham em prol de clínicas, né, enfim. E a coisa não é bem por ali, né? Como eles estão passando, né? Porque a gente não pode esquecer, o Instagram, ele é um recorte, né? O que a gente manifesta nos stories, nas fotos, é um recorte. Ninguém vai ali manifestar um recorte do quão insatisfeito está com o seu corpo. É muito raro a gente encontrar isso. Tem movimentos para isso, tem movimentos para isso, mas ainda não está balanceando Uhum. tanto assim, né? Até tu fez uma enquete, tu colocou uma.
Fala um Uhum. pouquinho sobre os resultados dessa enquete que tu fez das Em, imagens. em setembro, né, falando sobre saúde mental, Setembro Amarelo, fiz uma enquete nos stories, então, falando para as pessoas votarem. Eu coloquei vários tipos de corpos, né? Um corpo mais magro, um corpo mais gordo, vários formatos dos corpos que a gente tem hoje em dia, né? Tanto da parte do ideal quanto do corpo real. E, a, e aí eu perguntei, qual você se identifica, né? E acho que foi o quê? Uns 70 e pouco, se eu não estiver mentindo, por cento das pessoas que responderam aquela enquete falaram que se identificam com o corpo ideal, que é o corpo magro. Né? Independente de como que tá o seu corpo, mas não consegue identificar o seu corpo ali, como ele realmente sendo, se é um pouquinho mais cheinho, se é quadrado, se não é, enfim, a forma com que a gente enxerga é aquele corpo magro, assim. E aí eu faço até uma citação do filme que bombou final de julho, início de agosto, que foi da Barbie, né? E dando um Uhum. spoiler aí, mas um recorte que ela fala que ela inspirou, a boneca inspira muita gente, né? E tem um outro discurso que corta. Não, tu aprisionou. Não que a Barbie tenha aprisionado, mas a gente comprou isso, um ideal. Seja as mulheres compram um ideal, os homens também, porque a questão da estética vem também crescendo, né, com o público masculino. Então a gente está comprando certos corpos ideais e a gente está deixando de olhar para o nosso corpo real. E isso 78% se identificarem só com o corpo magro, ou seja, independente se tem ou se não tem, é muito alto. Uhum. É verdade. Bom, tem mais alguma dica para fornecer para as pessoas para enfrentar essa pressão que a estética, né, que a gente vive da estética? Como que a gente pode promover uma aceitação positiva do nosso corpo e da nossa própria imagem em meio a tanta pressão, a tantos filtros, a tanta comparação, né? Que eu sempre falo quando eu trabalho com harmonização, é que menos é mais e que a gente não é para transformar ninguém, e sim para realçar o que a pessoa tem de melhor, né? Não tem como tu querer ser igual a outra pessoa. Tu é um ser único, singular, perfeito, maravilhoso que Deus fez. A harmonização e a estética, ela é para realçar, né? Ou para, no caso ali como eu trabalho, gerenciar o envelhecimento e não te tapar ou preencher um vazio, né, que Uhum. existencial, uma coisa, né, para tu se autoafirmar e para receber e ego e essa coisa toda que a gente estava conversando. Eu levanto a bandeirinha da psicoterapia, né, gente? Não só pela profissão que eu tenho, mas acho que cada vez mais, cada vez que a nossa sociedade vem avançando em vários setores, né, da saúde, tecnologia, é importante a gente parar para aprender a se escutar. E não é só uma escuta emocional, uma escuta psíquica, é uma escuta do corpo também, porque não tem como a gente separar o corpo da mente, é uma coisa só, né? Não é à toa que a gente tem muitas doenças psicossomáticas atualmente, porque é a junção dos dois. E a questão da pressão estética também fala dessa junção dos dois, tanto pelo lado que a gente está em demasia, quanto pelo lado do não reconhecimento de si. Então, antes de de passar pela via de um procedimento que está sendo invasivo, ou que está demais, ou que talvez não seja para si, mas sim para os outros, é, para, reflete, conhece, seja o protagonista daquilo que tu quer fazer. Não é errado fazer procedimento estético, mas seja o protagonista. Então, conheça profissionais de referência, pergunta como é que vai ser antes, durante e depois. Reflete se tu vai querer passar por aquilo, se tu tem condições naquele momento de suportar, ou se talvez tu precise de uma preparação maior. Na Uhum. cirurgia bariátrica, por exemplo, passam por um processo pela parte psicológica, né? Fazem avaliações para ver se a pessoa tem condições de sustentar o pós, principalmente. Então, eu levanto essa bandeirinha de que eu acho que alguns procedimentos estéticos também deveria ter o papel, a inserção da psicologia
num processo de avaliação para ver qual a finalidade real daquele procedimento. Por que a pessoa está querendo se sujeitar a isso, né? Às vezes uma invasão, uma agressão ao corpo pela via, né, do pós-cirúrgico, que, né, é uma cirurgia, são as cirurgias de grande porte, que acabam agredindo sim o corpo, porque é cortado, né, um corte que acontece ali, e um corte não é só um corte também pode ser extremamente simbólico. Então, enquanto a gente não tem ainda a psicologia tão abrangente em outros aspectos da estética, fica esse apelo, fica essa reflexão que eu trago para que, primeiro, pensa, estuda, seja o protagonismo do que tu quer fazer. Depois aí você decide. Exatamente. E escolha profissionais também Capacitados. capacitados, de confiança, para que você não faça procedimentos que não precisa, que não deveria fazer, ou vários procedimentos, né? Para a gente ter cautela quanto a isso e cuidar, né, da nossa saúde estética. É importante se sentir bem, é importante, mas existe aí uma linha tênue entre o exagero, entre, né, essa busca incessante e muitas vezes mortal, que foi o caso, infelizmente, da jovem aí que a gente comentou anteriormente. Karine, muito obrigada pela tua participação no Além do Sorriso. Vou te mandar o boletim no final. Pode deixar os teus contatos e com certeza faremos outros podcasts. Com certeza. Muito obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui. Para o pessoal de Santa Maria, quem quiser me encontrar, eu estou às quartas-feiras na Clínica Mani e no restante dos dias no espaço, na Clínica Espaço Aberto. E no Instagram, nas redes sociais, é @psicarinev. Para quem quiser me conhecer, conhecer o conteúdo e a gente poder conversar por lá também. Isso aí. Certo, pessoal? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.